Icaraíma. Uma cidade pequena, cercada por silêncio e mistério, que de repente virou o centro de um dos casos mais sombrios dos últimos tempos. 4 homens saíram de São José do Rio Preto com um objetivo simples: resolver uma dívida. Nenhum deles imaginava que estavam indo direto para uma emboscada mortal. Agora, meses depois, novas revelações surgem e o que parecia um crime isolado começa a mostrar um enredo muito mais profundo, com nomes influentes, corrupção e um pacto de silêncio que ameaça engolir toda a verdade. Tudo começou no início de agosto. Diego, Robisley, Rafael e Alencar viajaram para o interior do Paraná com a promessa de resolver um negócio milionário envolvendo terras. Alencar liderava o grupo e foi ele quem contratou os outros 3 para ajudá-lo. Era para ser apenas uma negociação, mas algo deu errado. As últimas imagens registradas mostram os 4 em uma padaria, conversando tranquilamente. Nenhum deles parecia desconfiar do que estava prestes a acontecer. A última mensagem de Alencar para a esposa foi curta, quase banal. Deu tudo certo. O problema é que naquele exato momento, nada estava certo. Segundo a investigação, o grupo já estava morto, vítima de uma armadilha meticulosamente planejada. Fabrícia, esposa de Diego, lembra das últimas palavras do marido: "Velho tá armado", e eu vi uma arma na cintura dele. Depois disso, o silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, apenas o vazio de quem espera um retorno que nunca vem. As famílias, desesperadas, esperaram uma ação da polícia, mas nada aconteceu. Nenhuma visita, nenhuma busca. Foi a internet que trouxe as primeiras notícias de que algo estava errado. A lentidão e o descaso das autoridades deixaram claro: se quisessem respostas, teriam que agir sozinhos. Então elas fizeram o impensável. Contrataram investigadores particulares, ofereceram recompensas e começaram a caçar qualquer pista que pudesse levar até os desaparecidos. E foi essa busca incansável que trouxe à tona a primeira grande virada. Uma carta anônima, escrita à mão, endereçada às famílias. Nela, uma mensagem direta, quase fria: "É só ir lá que vai encontrar o carro dos 4 homens desaparecidos." A carta trazia coordenadas exatas, descrições detalhadas e até pontos de referência geográficos. Era impossível que fosse apenas um palpite. Quem escreveu sabia exatamente o que estava dizendo. Guiados pela carta, escavadeiras foram levadas até uma área de mata fechada, a 9 quilômetros da fazenda da família Buscariolo, os principais suspeitos. O que encontraram ali parecia cena de filme. Sob galhos e folhas meticulosamente colocados, estava o Fiat Toro usado pelos 4 homens. A lataria estava crivada de tiros. Dentro, marcas de sangue. O carro havia sido enterrado dentro de uma estrutura improvisada, parecida com um bunker de contrabandistas. Tudo feito com precisão cirúrgica, como se cada movimento tivesse sido calculado com antecedência. Os investigadores perceberam rapidamente: aquilo não foi uma reação impulsiva, foi um plano. Frio, detalhado, orquestrado. E quem o executou conhecia muito bem o terreno. Dias depois, a segunda descoberta. A poucos metros dali, 4 corpos, enterrados em uma vala rasa, coberta com pressa. As famílias foram chamadas para o reconhecimento. Era o fim da esperança, mas o começo de uma revolta que cresceria a cada novo detalhe revelado. Os peritos ficaram em choque. Tiros na cabeça e no peito, indícios claros de execução. Um dos corpos, o de Alencar, estava em estado pior. Tudo indica que ele foi o primeiro a morrer, talvez logo após mandar a mensagem que tranquilizou a esposa. A frieza com que o crime foi cometido e o descaso das autoridades depois acenderam a indignação das famílias. Denise, viúva de Robisley, desabafou: "Pelo menos agora façam um trabalho direito." Para elas, o crime era apenas metade da dor. A outra metade era o silêncio. A caminhonete e os corpos foram encontrados em uma propriedade particular, e isso abriu uma nova frente de investigação. A área não pertencia diretamente à família Buscariolo,
Mas a suspeita é que pai e filho tenham autorizado a ocultação dos corpos ali. A prefeitura aplicou uma multa milionária de R$ 7 milhões pelo crime ambiental e pela ocultação de cadáveres. Se for provada a participação deles, o valor pode recair diretamente sobre os dois, ou até sobre o dono da propriedade, caso tenha colaborado ou ignorado o uso ilegal do terreno. Mas, para as famílias, nenhuma multa trará de volta o que foi tirado delas. Os advogados falam em ações civis, perdas de bens e ressarcimento moral, mas a dor não se traduz em cifras. O que as famílias querem é justiça, e o que elas encontraram até agora foi apenas um labirinto de burocracia, interesses e medo. Os corpos, quando encontrados, estavam surpreendentemente bem preservados. Isso levantou uma hipótese perturbadora. Eles podem ter sido mantidos congelados por semanas antes de serem enterrados. E aí o caso ganha contornos ainda mais sombrios. Moradores disseram ter visto urubus sobrevoando a fazenda Buscariolo dias antes da descoberta dos corpos, mas de repente as aves desapareceram. Coincidência ou não, os cadáveres foram encontrados justamente quando os urubus sumiram. Investigadores acreditam que os corpos possam ter ficado escondidos em freezers ou câmaras frias na propriedade antes de serem transferidos para a mata. Isso explicaria tanto a conservação quanto a movimentação suspeita nas redondezas. Enquanto a polícia parecia andar em círculos, a investigação paralela das famílias avançava rápido. O bilhete anônimo, os vestígios, os relatos, cada peça levava a uma conclusão mais sombria. O crime era organizado e, talvez, protegido. A precisão das informações na carta e a forma como os suspeitos desapareceram indicavam algo maior, alguém com acesso a dados internos, alguém dentro do próprio sistema. E quando os corpos chegaram ao IML, uma nova indignação. Relógios, alianças, correntes, tudo havia sumido. Nenhum pertence pessoal foi devolvido. Meire, esposa de Rafael, desabafou. Eles sempre trataram a gente como bicho, mas agora nome por nome vai sair. Foi o grito de quem não aceita mais ser silenciado, de quem transformou o luto em força. A essa altura, as famílias já não confiavam mais em ninguém. É como se cada passo da investigação fosse monitorado, como se cada avanço fosse bloqueado por mãos invisíveis. O silêncio da polícia, o desaparecimento dos objetos pessoais e a lentidão em cumprir mandados criaram um ambiente de desconfiança absoluta. E quanto mais tempo passava, mais claro ficava que o caso ultrapassava a fronteira de uma simples disputa por dinheiro. Antônio Buscariolo e o filho continuavam foragidos. 2 meses de fuga sem deixar traços, sem pistas concretas, nenhuma aparição em câmeras de segurança, nada. Para os investigadores independentes, isso só era possível com ajuda, e não de qualquer ajuda, mas de gente grande, com poder político, influência o bastante para apagar pegadas e desviar atenções. A pergunta que ecoou dele então é simples, mas devastadora. Quem está protegendo a família Buscariolo? As famílias começaram a receber informações vindas de dentro. Fontes que preferem o anonimato afirmam que há uma rede organizada sustentando a fuga dos suspeitos. Uma das pistas mais fortes veio com a prisão de 2 homens ligados ao contrabando de armas. Um deles, segundo os investigadores, teria participado diretamente da logística que ajudou Antônio e o filho a desaparecerem. Esse contrabandista agora sob custódia pode ser a chave de tudo. O homem preso teria acesso às rotas clandestinas utilizadas para escoar armamento e esconder fugitivos. A polícia acredita que, com técnicas adequadas de interrogatório, será possível cruzar horários, rotas e mensagens para localizar os foragidos. Mas é um detalhe que preocupa os familiares. E se esse homem tiver recebido dinheiro para se calar? E se mais uma vez a verdade for enterrada, não na mata, mas dentro do sistema? Em uma das interceptações telefônicas que vazaram para a imprensa, uma frase chamou a atenção: "Você sabe o que fazer, pode deixar comigo." Curta, fria e perigosa. A frase parece confirmar o que muitos já suspeitavam.
Há uma rede de proteção agindo por trás das cortinas. Uma rede disposta a tudo para manter pai e filho invisíveis. E invisíveis eles continuam por mais de 2 meses. A cada dia de fuga, cresce a sensação de impunidade. As famílias das vítimas vivem em um limbo entre a dor e a esperança. Elas acreditam que a prisão do contrabandista pode ser o começo do fim, mas também sabem que estão enfrentando algo muito maior. Algo que envolve poder político, econômico e até forças da própria segurança pública. E em Caraíma, onde o poder se concentra nas mãos de poucas famílias, mexer nas peças erradas pode custar caro. Os investigadores descobriram que os negócios da família Buscariolo vão além das terras e das dívidas. Há indícios de que suas propriedades foram usadas por anos para movimentar